era uma política aberta ao humanismo. Depois, a partir dos anos 50, as coisas alteraram-se, mas nesta época havia um grande entusiasmo, e terá sido neste grande entusiasmo que Luís de Camões compôs esta ode esta ode em louvor de Dom Manuel de Portugal, a ode a quem darão de pindo as moradoras. Aqui, nesta ode, o autor dos Lusíadas enaltece o contributo decisivo para a renovação da poesia em Portugal. Ele escreve: vós, por quem restituída se vê da poesia já perdida, a honra e glória igual, Senhor Dom Manuel de Portugal. Não tenho tempo para ir mais longe, mas assinalo precisamente este ponto. A ode tem sido comentada, tem sido interpretada de várias maneiras. O próprio Dom Manuel de Portugal, dedicatário desta obra, também tem tido mais do que uma identificação. Eu estou convencido que é este Dom Manuel de Portugal e não um sobrinho que Vasco Graça Moura aponta. E estou convencido também que nesta ode não há apenas o louvor de um mecenas, que é, nitidamente, mas há também o louvor de alguém que partilhava os mesmos valores estéticos, os mesmos princípios literários, e que também, pela sua obra, não apenas à custa da obra de Camões, mas pela própria obra, contribuía para restituir a poesia digamos, à honra da antiguidade. Eu tinha preparado a apresentação de uns três sonetos que mostram o destino infeliz da obra profana de Dom Manuel de Portugal. Todos eles foram atribuídos, os três, a Camões. O primeiro, em espanhol, foi mesmo atribuído também a Garcilaso de la Vega. Portanto, Dom Manuel de Portugal chegou, em algumas composições, a um tal nível de qualidade poética que os seus poemas poderiam ter sido escritos, ou alguém achou que poderiam ter sido escritos, pelos dois grandes génios da poesia ibérica do Renascimento. Este, Sospechas que em triste fantasia, entrou em 1574 nas obras de Garcilaso de la Vega, foi publicado, não na primeira edição, de 43, mas em 1574, e foi depois também incluído nas rimas de Camões. O seguinte, a perfeição, a graça, o suave jeito, apesar de estar em muitos manuscritos, 5 deles explicitamente como obra de Dom Manuel de Portugal, foi publicado na segunda edição das rimas de Camões, sendo de Camões. A perfeição, a graça, o suave jeito, é um soneto tão belo, tão suave, tão perfeito, que poderia ter sido escrito por Camões, mas seguramente não foi. Como disse, há 5 manuscritos da época que o dão a Dom Manuel de Portugal, e digamos, há essa edição de 1598, foi feita a partir também, mas sobretudo a partir de um manuscrito que está, penso, um exemplar na Biblioteca Nacional, um exemplar da primeira edição, mas é o único manuscrito, esse manuscrito, eu penso, é o único que o dá a Camões. Foi também atribuído a Estevão Rodrigues de Castro, por um outro, e o cancioneiro Fernandes Tomás atribui-o a um terceiro poeta. Mas seguramente é de Dom Manuel de Portugal, e foi talvez o que teve mais circulação. A formosura desta fresca serra
ainda continua nas rimas de Camões. Uma pequena antologia que foi feita pela Comissão dedicada a comemorar os 500 anos do nascimento de Camões, que foi publicada com o Expresso. Nessa pequena antologia conseguiram incluir este soneto. Foi incluído na obra de Camões em 1668 por Dom António Álvares da Cunha, e que 2 manuscritos digamos, quinhentistas, um manuscrito que foi publicado como a miscelânea Pereira de Foios, que é um manuscrito de 8.920 da Biblioteca Nacional de Lisboa, indica claramente que é de Dom Manuel de Portugal, e o Cancioneiro de Corte e Magnates, um manuscrito da Biblioteca Pública de Évora, também o dá Dom Manuel de Portugal. E as atribuições de Dom António Álvares da Cunha, sobretudo nessa zona em que ele o incluiu, não são fiáveis de maneira nenhuma. E, no entanto, continua Costa Pimpão a dá-lo a Dom Manuel a Camões, e, como disse, ainda agora, aliás, eu já falei ao professor Bernardes, Cardoso Bernardes, denunciando essa, não direi roubo, mas, digamos assim, essa injustiça feita a Dom Manuel de Portugal. Peço só um segundo para passar brevemente. As obras de Dom Manuel de Portugal estão, por exemplo, neste cancioneiro de Luís Franco Correia, que é talvez o mais importante cancioneiro camoniano, mas onde temos uma secção que diz cantos, tercetos, sonetos, églogas e odes de Dom Manuel de Portugal a Dona Francisca de Aragão. Portanto, é certamente um cancioneiro com obras de Dom Manuel de Portugal, a que o organizador deste cancioneiro teve acesso e copiou essas obras. Também este é o manuscrito de Évora, que já referi mais do que uma vez e que foi publicado por Askins com o título de Cancioneiro de Corte e de Magnates. Também aqui temos versos de Dom Manuel de Portugal, já vimos antes a égloga, que também se encontra neste. O manuscrito 8.920 da Biblioteca Nacional foi publicado há poucos anos com este título, Miscelânea Pereira de Foios, e encontra-se disponível no mercado. As obras que Dom Manuel de Portugal publicou, que saíram com ele ainda vivo em 1605, embora as primeiras licenças sejam de 1595, a edição foi um processo muito longo, são exclusivamente de matéria religiosa, em 17 livros, ou seja, 17 cantos, poderíamos dizer, à maneira das novelas pastoris, mas são um verdadeiro cancioneiro em que ele recolhe uma quantidade muito grande de poemas de todos os géneros, maioritariamente em espanhol, muito maioritariamente em espanhol, e em verso estrangeiro, em verso italiano, mas também há composições em redondilha, há composições à maneira castelhana, mostrando a versatilidade de Dom Manuel de Portugal. São mais de 1000 páginas. E eu, há anos, publiquei uma recolha das fontes para a poesia profana de Dom Manuel de Portugal. É uma edição que tenha erros e que eu espero vir a substituir por uma edição completa da obra de Dom Manuel de Portugal, não apenas a profana, mas também a sacra, numa nova edição, uma vez que dessa obra só o Tratado Breve de Oração teve uma edição recente já há mais de 10 anos. Mas pronto, ficam só com estas indicações sobre onde poderão encontrar poemas deste poeta que está coberto pela sombra de Camões. São mais de 10 sonetos de Dom Manuel de Portugal que foram publicados em nome de Camões. E o soneto não era a forma preferida de Dom Manuel de Portugal.
Muito obrigado a todos, peço desculpa por este apressar, não quero atrasar. Muito obrigado, professor Luís Sá Fardilha, sim, por nos trazer a dimensão deste grande poeta. Estou convencido que, para lá do seu real valor como poeta, estou convencido que nasceu um novo poeta para muitos de nós que aqui estamos, não é? E também por nos ter permitido ter este momento que eu penso que é inédito, que é falar da obra na sua casa, ligar as duas coisas. E passo a palavra ao professor João Vieira Caldas, arquiteto de formação, doutorado em arquitetura, com um longo percurso de estudo e docência nas áreas da história da arquitetura moderna portuguesa, da arquitetura doméstica, erudita e vernacular. Desculpe, não disse professor do Instituto Superior Técnico. Apresentado, sim. E já agora... Sim. Vou andar com isso para a frente. Ora, muito boa tarde. Queria agradecer este simpático convite para estar aqui a falar sobre a Quinta dos Condes de Aveiras. Não venho falar sobre o Palácio de Belém. Enfim, vou chegar quase lá. Eu sei que hoje em dia há uma tendência para chamar palácio a tudo quanto é casota de campo. Não há Câmara, nem junta de freguesia, nem empresa, nem particular, que não chame palácio àquilo que toda a vida foi uma quinta, foram umas casas, foram umas casotas, enfim. Neste caso, de facto, até bastante tarde, falava-se na quinta. No século XVII, enfim, que é aquele em que eu me vou fixar, sem dúvida, que isto era uma quinta, e continuou a chamar-se quinta quando foi vendida ao Dom João V. Aparece de diversas formas, a Quinta de Sua Majestade, a Casa Real de Campo de Belém, e mesmo, ainda no tempo de Dom José, o Marquês de Pombal, a propósito da morte da Rainha-Mãe aqui, se referia de uma forma um pouco ambígua neste passo da Quinta de Baixo, em Belém. Nós sabemos que que hoje em dia temos aqui um complexo que chegou aos nossos dias e que está aqui mais ou menos delimitado como sendo a propriedade do Palácio de Belém. Hoje é um complexo difícil de discernir, quanto à sua evolução, de quando é que data grande parte dos corpos que o constituem, mas há certamente dois corpos que se destacam. Um deles sabe-se aproximadamente a data, que é o chamado, eu não sei se isto se vê, não, se calhar não sei se com esta seta, posso apontar para ali. Portanto, um deles é o chamado, também não consigo, paciência. É aquele corpo de teto
cinzento que se vê ali à direita, sim, o chamado anexo, que esse está claramente identificado e datado como sendo mesmo do início do século XX, ainda da monarquia. A forma final é do arquiteto Rosendo Carvalheira, e o outro é este corpo central, que é o que se vê em todas as fotografias, é o que se vê da praça Afonso de Albuquerque em frente, e que é constituído por este conjunto de corpos, enfim, se isto tivesse uma seta era... consegue, veem esta seta? Mas isto... É que a seta também obriga, exatamente. Portanto, eu estou a falar deste corpo aqui, que não será necessariamente o corpo mais antigo desta construção, mas é talvez aquele que marcou mais todo o tempo que vem desde a segunda metade do século XVII até hoje. E marcou não só pela sua forma, mas marcou também até certo ponto pela sua originalidade e pelo seu atrevimento. Estou, portanto, a falar, e vou mais uma vez tentar aqui a seta, ver se isto não vai para a frente. Vai, não consigo. Dois para trás, por favor. Portanto, vemos na figura da esquerda, que é uma planta, vemos justamente essas salas principais, que ainda hoje são as salas principais do Palácio Republicano, e que constituem, portanto, essa vista que se mantém ao longo do tempo e que podemos fixar nesta figura do século XIX, onde vemos justamente as ditas salas da frente e o modo como elas se organizam desencontradamente, tanto em linha de frente como em altura. Nós sabemos que este núcleo nasce justamente com Dom Manuel de Portugal, que esteve a ser falado agora, que compra, enfim, toma de aforramento esta propriedade da Quinta do Outeiro, ou do Outeiro das Vinhas, que pertencia aos frades Jerónimos aqui ao lado, em 1559. É verdade que há vestígios que o Dr. Alexandre Pujal já chamou a atenção por várias vezes, há vestígios do século XVI na construção que hoje se mantém. Mas, em geral, nós achamos que estou a dizer nós, achamos que este corpo, a forma que tomou este corpo, foi-lhe dada na segunda metade do século XVII pelo terceiro Conde de Aveiras. Portanto, os Condes de Aveiras vieram a ficar proprietários a partir do segundo Conde por casamento com uma descendente, uma bisneta, se não me engano, do Dom Manuel de Portugal, casou com o segundo Conde de Aveiras, mas é certamente o terceiro Conde de Aveiras que
faz aqui as principais alterações. E nós sabemos isso. Pensamos nisso por duas razões. Uma é porque o terceiro Conde de Aveiras fez desta casa a sua casa permanente durante um certo período na passagem do século XVII para o século XVIII. A sua casa de Lisboa, ali a São Cristóvão, estava nessa altura alugada ou emprestada ao Conde de Valdereis, por um lado, mas por outro, quando este mesmo terceiro Conde de Aveiras, que deve ter morrido muito velho, vendeu esta propriedade ao Dom João V em 1726, há um documento, que é chamada Carta Padrão, onde este mesmo conde descreve melhoramentos que realizou nesta quinta a partir de 1681. E, portanto, esses melhoramentos também são compreensíveis neste quadro de quem pretende tornar aquela, nem que seja provisoriamente, a sua casa principal. Esta ideia de que ele esteve aqui permanentemente só é, não sei como é que se encaixa, se ele esteve aqui desde os últimos anos do século XVII até o início do século XVIII, como é que se encaixa aqui a estadia da da rainha viúva de Inglaterra, Dona Catarina, que terá vivido na Quinta de Belém em 1701, portanto, justamente a meio daquilo que se pensa que foi o período em que o terceiro Conde de Aveiras aqui viveu. Não sei, é possível, ela viveu numa quantidade de sítios diferentes, desde que veio de Inglaterra em 1693 até que conseguiu ter o seu Palácio da Bem Posta construído, e até, bem, não vamos entrar por aí, há quem diga não, está escrito por um curioso que descreve essa época que ela andou a incomodar toda a gente em cada sítio onde pousou. E, portanto, talvez tenha incomodado também aqui os Condes de Aveiras e cá tenha estado. Sabemos que, portanto, Dom João V comprou, como já foi dito, isto não foi exatamente uma residência real na maior parte do seu tempo. Terá havido transformações durante todo o século XVIII, das quais, enfim, fala-se de algumas alterações depois do terremoto, mas a verdade é que o edifício não deve ter sofrido muito, na medida em que o Dom José, por acaso, estava cá na altura em que foi o terremoto. O sítio de Belém não era exatamente um dos sítios com mais problemas em função do terremoto. Sabe-se que houve obras, algumas são claras e vão-se ver depois, mas este formato ficou igual. E depois terá havido também obras significativas no tempo da Dona Maria I, que são, sobretudo, e se quiser andar para trás, duas vezes, pronto, que são, sobretudo, o Jardim da Cascata, que também iremos ver, não é? Você não consegue ali à esquerda, em cima. Exatamente. E depois, aquilo que foi durante muito tempo o Museu dos Coches, o Picadeiro Real, também dessa época. Ora bem, vamos ao que interessa, podemos voltar ao slide em que estávamos.
ficando com esta ideia de que esta é a forma que se manteve com alterações, evidentemente, mas certamente alterações superficiais. Quando é que ela nasceu? De onde é que ela vem? Há vestígios do século XVI, mas digo eu que isto foi feito essencialmente durante o segunda metade final do século XVII e que o terceiro Conde de Aveiras terá sido o seu autor. Onde é que ele vai buscar os modelos? Bem, que informação é que nós temos? Não temos desenhos, não temos autores, não temos os poemas para poder estudar e, se me pode passar à frente, e temos que recorrer a figuras, como seja esta gravura, feita por um desenho de Dirk Stoop, que está datado, como aliás quase todas as que ele fez, de 1662. Eu não sei se este desenho é de 1662, mas como o Dirk Stoop morreu em 1680, e o terceiro Conde de Aveiras fala na Carta Padrão das obras que fez, sobretudo a partir de 1681, parte do princípio que o que está aqui representado nesta vista de Santo Amaro e de Belém ao longe é, de facto, qualquer coisa parecida, fantasiosa que seja, com o que lá estava. Vamos passar à próxima. Fazendo aqui uma aproximação à representação do Palácio de Belém, que vemos ali empoleirado, exageradamente, em cima de um penhasco quase, mas curiosamente ele tem já um conjunto de formas que nos faz pensar se a vista do lado contrário, que não temos, for simétrica à que vemos deste lado, faz-nos pensar em qualquer coisa já parecida com o que vem a ser esta forma geral, este conjunto de volumes a que eu estou a chamar a atenção, a pedir a vossa atenção. Aliás, de uma forma até mais evidente do que neste azulejo com a vista de Lisboa, que estamos a ver aqui um pedaço relativo a Belém, que é de 1699, à volta disso, e que representa o Palácio de Belém, é de todos os que estão ali representados o que fica mais à direita. Enfim, tem ali dois torreões, não tem aquele conjunto de corpos que nós estamos habituados a ver. Tem outra coisa que é particularmente importante e é que o terceiro conde também se refere, que é a varanda. Portanto, a varanda frontal, e eu falo na varanda porque é uma questão fundamental. Passamos à frente. As vistas que vemos a partir daí representam este palácio, aí sem dúvida sobre esta forma, como esta que é do século XVIII, podemos passar à frente, e que aqui vemos uma aproximação às diversas vistas, a do azulejo, que é menos fidedigna, aquela que foi desenhada, depois gravada mais tarde, mas foi desenhada no início do século XVIII, e aquela de cima mais deformada, mas onde os corpos estão também todos bem claros. Onde é que o terceiro, se foi ele, Marquês de Aveiras, se terá inspirado? Normalmente, a literatura tradicional sobre casas nobres diz que é grande, nomeadamente
Carlos de Azevedo diz que a grande inovação do século XVII foi a casa em U. E a partir daí há imensa gente que chama U às mais variadas casas do século XVII, que não têm nada a ver com U, como este não tem nada a ver com U. Um U, podemos passar à frente, um U é, por exemplo, a Quinta de Calhariz, em Sesimbra. Isso é que é verdadeiramente um U, não uma construção com corpos diversos, como a que vemos, pode passar, agora vamos a correr, como a que vemos ali. Onde é que o terceiro ponto de Aveiras, ou alguém por ele, terá ido buscar esta inspiração? Poderá ter sido, de facto, a França, de onde dizem que vem o U, mas o U em França utiliza-se sobretudo nas casas nobres urbanas, nos hôtels. Não tanto nas casas de campo. E justamente vamos ver aqui 3 casas de campo francesas do século XVII, o castelo de Vaux-le-Vicomte, onde há estas reentrâncias e saliências dos vários corpos do edifício, ou, por exemplo, o Château de Maison, onde também não se pode chamar estes bracinhos um U, é uma reentrância de corpos, também são saliências e reentrâncias, ou, estamos a andar para trás, deste mesmo autor, um castelo mais antigo, com uma linguagem um bocadinho diferente, mas o autor é o mesmo, pode passar, que é o caso do Château de Balleroy. Primeira vez que eu vi esta imagem, pensei, isto é parecidíssimo com o Palácio de Belém. Parecidíssimo, enfim. Poderia ter sido uma inspiração. E só relativamente tarde é que vim a perceber que aqueles corpos da ponta, pode passar, que aqueles corpos da ponta não faziam parte do corpo principal. O corpo principal tinha apenas 3 corpos e aquilo são 2 pavilhões avançados. O que será bom para aqueles autores que dizem que estas casas desta quinta tinham 3 corpos iniciais e depois é que foram ampliados para 5. Tenho as minhas dúvidas. Só um bocadinho atrás, estes palácios franceses utilizam uma linguagem, até os outros anteriores utilizam uma linguagem clássica, muito erudita. Não é isso que acontece aqui no Palácio de Belém, exceto pontualmente. Porquê? Porque o que acontece na maior parte das quintas, mesmo das quintas da nobreza, aqui na região de Lisboa, é haver uma certa, como é que eu posso dizer? Elas não são completamente destacadas daquilo que é a arquitetura corrente. Isto é, há muitos elementos comuns entre a arquitetura corrente, não nobre, e as casas nobres. E uma dessas características, e estes modelos, pode passar, e aqueles modelos vêm ajudar a isso, uma dessas características é o facto das casas de campo, aqui de Lisboa e arredores, serem constituídas por blocos, como se fossem constituídas por pavilhões que se vão juntando uns aos outros, mesmo em casas relativamente, não é tão pobre como isso, mas como esta casa de Vila Faria que vemos aqui embaixo. Pode passar. Esta casa em particular tem uma característica que era a característica também das casas nobres e das casas, enfim, menos nobres,
que é o facto de terem estes telhados, não só telhados múltiplos, mas os telhados têm uma característica muito portuguesa, por isso foi logo apanhada pelo Raulino, que é o que ele chama o sanqueado, o telhado que se estende como uma tenda até terminar na parede. Atrevo-me a dizer, pode passar, que o Palácio de Belém seria assim. Mas existe, ou existia, nos arredores de Lisboa, uma casa mais pequena, uma casa nobre, mais pequena que o Palácio de Belém, que é casas da Quinta de Belém, que é a Quinta Grande. Estamos a ver uma fotografia ali em cima, não sei se conseguem ver bem, também com 5 corpos, embora as reentranças e saliências sejam diferentes, também com uma varanda à frente, e que deve ser praticamente contemporânea da obra da Quinta de Belém. Portanto, não é isto para dizer que a Quinta de Belém não é caso único. Vou passar à frente. Esta quinta, que evidentemente em planta é diferente, mas mostra, mais uma vez, esses telhados múltiplos, a forma que teriam também os vários pavilhões. Eu estou a insistir nesta questão dos vários pavilhões, porque hoje os telhados estão muito mais endireitados. Pode passar. E também tinha a mesma varanda sobre a vista, e neste caso a vista era sobre o jardim e o bosque que existia em frente. Casa esta que, eu não resisto a dizer isto, que a Câmara da Amadora fez o favor de destruir. Pode passar. Bom, eu, só para terminar, vou falar de outro aspecto, que esse sim é mais erudito desta casa, e que eventualmente terá sido feito nessa altura. Nessa altura, quando digo nessa altura, é a segunda metade do século XVII, que é mais polémica e que é a chamada Sala das Bicas. Eu ia lhe chamar Sala Vaga, porque era Sala Vaga que se chamava na altura. É também comum a todas as casas nobres, sejam elas em U, ou tenham outro tipo de inspiração. Nós aqui vemos a Sala Vaga, se se importa de ver aí ao meio, logo à entrada. Exatamente, aí é a Sala Vaga, portanto, a sala de entrada. Esta não está tão vaga como era costume elas estarem, como se vê ali à direita, já está com muito mobiliário, mas tinha muito menos mobiliário, porque era uma sala de recepção. E aproveito para mostrar ali à esquerda, já agora, para fazer esta ligação muito portuguesa, que não está naqueles chateaux franceses, que é a existência de um terraço sobre a vista. Portanto, estamos a ver um terraço ali à esquerda, que fica justamente do lado esquerdo do edifício. A maior parte das fotografias desta quinta não mostram este terraço. Este terraço é particularmente importante, tem as mesmas características dos terraços que vimos, a dimensão é que é diferente. O fundo forrado em azulejos, não eram estes que cá estão, era também assim no terraço da Quinta de Belém, era assim no terraço da Quinta Grande, na da Maia. E este terraço está também sobre o jardim formal. Não tem o mar, está de costas para o mar, mas vê-se ao fundo a Serra da Rábida e embaixo tem o jardim formal desta quinta, que também é raro ver-se. Bom, eu queria só acabar com justamente a Sala Vaga,
podemos andar para a frente, pode passar a 2. Não, o outro anterior. Não anda ainda. Não. É este aqui. Portanto, esta sala que nós vamos visitar, e que toda a gente conhece da televisão, mas não é tanto a sala em si que eu quero chamar a atenção, é aquele conjunto de arcadas, a chamada serliana, porque é uma, para quem não está dentro do assunto, é uma forma mais ou menos fixa, que vem do Renascimento e que foi fixada pelo tratadista Sérlio, e, portanto, o Sérlio é muito usado em Portugal no século XVI e ao longo do século XVII, portanto, é natural que venha daí a inspiração desta arcada, que pedia para ver agora. Estamos a vê-la do lado de dentro, esta alternância entre segmentos com arco e segmentos com um lintel reto. Em princípio, isto seria uma entrada sem aquele corpo que tem a tapar a escada, portanto a escada deveria ser ao ar livre, e esta sala seria semi-coberta. Portanto, aqui está talvez o ponto mais erudito de todo este palácio. Enfim, a forma geral é uma forma interessante, mas tem esse lado caracteristicamente português, em que o classicismo, quando existe, é muito vago. Temos paredes lisas, caiadas, com coloração, e apenas um enquadramento com punhais ou pilastras ou um soco e uma cornija. Aqui não. Aqui temos um modelo certamente clássico e que vem de Itália e não de França. Era preciso ser alguém muito erudito ou ter um arquiteto muito erudito. Não se fala de arquitetos em relação a esta construção da Quinta, até agora, para ter este gosto e fazer a sua sala vaga. Portanto, e esta é, de facto, continua a ter essas funções de sala vaga, agora que isto é o Palácio da Presidência da República, continua a ter esse tipo de funções. Eu queria só mostrá-la em plano, quer dizer, indicar não é para trás, isto já era outra história, já era a história da compra do... Aqui, só para indicar em planta, visto que ela não faz parte destas 5 salas da frente, exatamente, é esta telhado quadrado que ali está, ainda um telhado autónomo, portanto, telhado múltiplo, faz parte dos conjuntos dos telhados múltiplos. Não tenho tempo para mais, e, portanto, fica o resto dos slides para outra vez. Muito obrigado. Muito obrigado, professor João Vieira Caldas, por esta interessante e estimulante leitura do Palácio de Belém, por esta integração com outras casas portuguesas e estrangeiras, que é sempre uma análise, enfim, que nos permite reflexões e, digamos, integrar, fazer paralelos, é sempre enriquecedor nestas leituras destas arquiteturas domésticas. E passo a palavra, enfim, sou eu que vou falar agora a seguir, portanto, vou apresentar a minha apresentação. Eu vou tentar fazer em pé, acho que com este microfone. Tenho, mas eu acho que vou poder... Diga, é só falar. Está bem, vou desligar. E posso desligar? Está a funcionar, não está?
Desculpem, peço João como controle. Só porque, enfim, eu acho que se eu apontar para aqui, ótimo. Então, o meu mote é a Rábida, que é a ala norte que vemos ali, enfim, todo este contorno a verde do palácio, que é hoje, enfim, há algumas décadas, a residência privada do Presidente da República. A Rábida, e certamente já pensaram, o que é que tem que ver com a Serra da Rábida ou com o Convento da Rábida? Tem tudo a ver. Portanto, o terceiro Conde de Aveiras mandou construir um pequeno conventinho, um hospício, na verdade, era o termo, para os franciscanos arrábidos, os religiosos arrábidos. Um hospício, no sentido original, é uma casa para hospedar, para acolher, portanto, havia conventos franciscanos do outro lado do rio, enfim, até Santarém, portanto, seria útil haver aqui um pequeno convento, portanto, não tem todas as valências de um convento franciscano, mas é, portanto, o chamado hospício. Esta fonte, esta crónica da Rábida, escrita pelo Frei José de Jesus Maria, é uma fonte essencial que descreve, enfim, as valências principais deste pequeno convento. É o segundo tomo, o primeiro tomo foi escrito por um outro frei, e, portanto, é o cruzamento destas fontes que me permitem fazer uma espécie de arqueologia da arquitetura deste espaço, portanto, a ala norte, que não se visita, infelizmente, mas compreenderão. Vou organizar a minha exposição, portanto, uma primeira parte, estabilizar aqui uma cronologia desta construção da Rábida e também o porquê de o Conde de Aveiras trazer para aqui franciscanos arrábidos, e uma segunda parte, digamos, a leitura arqueológica propriamente dita. E esta citação, portanto, duas irmãs de conhecida nobreza que tinham aqui um hospício nas suas casas em Belém, portanto, muito próximo, mas que faleceram. E, portanto, esta é, digamos, uma razão direta para o Conde de Aveiras construir este hospício. Não se sabia a data da morte delas, mas, portanto, uma morre em 1685 e a outra em 1694. Quer dizer que, enfim, para datar a construção seria pouco depois de 1694, não é? Mas podemos ir mais longe. E uma leitura atenta da crónica que vos falei, o Frei José de Jesus Maria, a crónica é uma história muito completa de toda a vida dos arrábidos e das construções e dos conventos. Fala de um Frei António, ou Frei António da Índia, portanto, com fama de santo, e diz ele que morre a 17 de março de 1711. Acaba o texto e começa. Por este tempo fez mais patente ao mundo a grande devoção o excelentíssimo Conde de Aveiras, que mandou fabricar um hospício a que deu o título da Rábida. Portanto, assim, com muita segurança podemos balizar em 1711 a construção, o início da construção deste do hospício na sua casa. A razão, portanto, ou razões, porque franciscanos arrábidos? Há uma ligação grande, antiga, da família dos Condes de Aveiras aos franciscanos. Os franciscanos da estreita e regular observância. Foi assim uma espécie de ala reformadora da ordem franciscana, que desde o século XVI tem muito favor da família real, fundam conventos. A grande nobreza, o Duque de Aveiro, funda o convento da Rábida, que já falei. O poeta Dom Manuel de Portugal constrói perto de Santarém, em Valfigueira, um convento para os franciscanos arrábidos. O próprio Conde de Aveiras, a sua mulher, a condessa, que morre em 1714, é sepultada neste convento aqui perto, o convento de São José de Ribamar, também de franciscanos. Ele próprio, poucos anos depois de ficar viúvo, pede para construir umas casas térreas junto à hospedaria do convento, portanto, numa atitude de abandono do mundo e de recolhimento. E também, por isto tudo, não espanta que ele no seu testamento tenha escrito que o seu corpo fosse amortalhado
com o hábito dos franciscanos arrábidos. Portanto, é um pouco estas as razões que levaram o Conde de Aveiras a construir aqui esta arrábida, este hospício, este conventinho, que é hoje, enfim, esta fotografia é 2006, mas basicamente é como a temos hoje. E do lado direito pus ali ermida, celas, um refeitório, são as valências identificadas na crónica do Frei José de Jesus Maria. Um ermitão ou donato, não é uma valência, digamos, é mais uma competência. Portanto, é um frade, digamos que um donato com menos vínculo, mas, portanto, que assegura o funcionamento, se calhar cozinha e está sempre, digamos, na casa, já que a vocação da casa é para frades estarem transitoriamente. É importante dizer, para a percepção que eu vou apresentar da organização dos espaços, que há obras importantes ao longo do tempo. Portanto, a quinta é vendida, portanto, em 1726, aliás, não disse, mas, portanto, para balizar, portanto, 1711 é o ano da construção. 1726 não encontramos informação exata que diga Dom João V, enfim, acabou, tirou de lá os arrábidos, mas é muito provável. De resto, há uma obra chamada O Claustro Franciscano, que é uma espécie de inventário de todas as casas franciscanas, publicada em 1740 por Frei Apolinário da Conceição, e não vem menção ao hospício da Arrábida. Vem menção a conventos, recolhimentos, hospícios. O da Arrábida de Belém não há menção. Portanto, se não foi em 1726, foi pouco depois. Ou seja, há aqui uma existência de cerca de 15 anos. Enfim, não chega a 20 anos. E dizia eu, depois temos conhecimento de algumas obras importantes que de alguma forma transformaram, ou foram transformando. Houve outras, mas estas eu diria que são as mais importantes. Ali, em 1886-87, portanto, com Dom Carlos e Dona Amélia, que viram aqui enquanto príncipes, vemos lá atrás, onde está aquela seta azul, uns andaimes, e é o corpo norte da Arrábida que é elevado, portanto, é feito mais um piso e alargado na sua área de implantação. Depois, em 1951, para receber o presidente Craveiro Lopes, a Arrábida recebe grandes obras de intervenção, sob a responsabilidade do arquiteto Luís Benavente, que foi um homem com muita experiência em intervenções de património, de imóveis de património arquitetónico. E em 1981, está cá o general Ramalhianos, vive cá com a família, e há um projeto importante de paisagem. Portanto, o arquiteto Manuel Sousa da Câmara é o responsável e ele é um importante arquiteto paisagista do século XX. Portanto, estas três obras que de alguma forma transformaram, mas eu diria que não no essencial. Daí que hoje continuamos a ter, enfim, uma área dissonante em termos de arquitetura, enfim, muito caracterizada por uma simplicidade construtiva. O desenho dos vãos não tem nada a ver com a área palaciana de que o João Vieira Caldas falou, com a erudição, enfim, dos espaços do corpo, o corpo protocolar, como dizemos hoje. Terá muito mais que ver com, como de resto muitos conventos franciscanos, com a tradição da construção, da arquitetura que denominamos da região saloia, não é? Uma arquitetura vernacular. Ponho ali a zona das celas do convento Nossa Senhora da Arrábida para, enfim, fazer um paralelo. É claro, as caixilharias foram modificadas, foram mesmo ampliadas, mas no essencial penso que é legítima esta minha proposta. Enfim, a definição espacial desta Arrábida, que elementos é que temos? A partir da escritura que eu falei, que temos ali exposta, portanto, no contrato de venda, diz-se que, enfim, quando se caracteriza a casa, há também uma livraria acrescentada, portanto, construída pelo terceiro conde de Aveiras, a livraria, o pátio pequeno da livraria que dá para o pátio principal das casas, virado a poente. Portanto, aqui, este lado é poente e, portanto, eu penso que com alguma segurança aquele módulo depois da Sala das Bicas, não é? Não com esta cobertura, mas, portanto, seria ali a área de implantação.
E, portanto, ali acabaria, digamos, seria o limite da casa-mãe, digamos assim. Para lá, e porque também subimos de cota, seria a construção da Arrábida. E começamos pela capela, sim, a capela ou ermida, como vem, na verdade, na crónica. E eu penso, enfim, atrevo-me a propor que este módulo seja entendido como a capela ou ermida da Arrábida. Porquê? Enfim, tendo como base, portanto, esta implantação da livraria, ou seja, que a casa acabava ali, que os claustros, na tradição da construção franciscana, se situavam a norte ou a sul da capela. Aqui não temos um claustro, mas temos aquele jardim interior, não é? Portanto, que funciona como claustro, e vemos à esquerda, portanto, a norte daquilo, da putativa capela, que a orientação, enfim, tradicional é esta orientação Ocidente-Oriente, e também, enfim, responde a esse requisito, que era o módulo, enfim, de maiores dimensões, retirando o dormitório, não é? E, portanto, o que também confirma. E uma outra característica, as paredes. Enfim, as paredes que delimitam este módulo são paredes com uma grossura, com uma espessura que não se repete no resto da construção. Portanto, eu, enfim, faço esta proposta de leitura da ermida. Diz a crónica, uma ermida de suficiente grandeza, singularmente adornada e com todo o paramento necessário pronto para poderem dizer missa, e nela 4 cadeiras, portanto, o chamado cadeiral. Não temos cadeiral, claro, mas faço aqui um paralelo com o convento do Espírito Santo em Loures, que vale bem uma visita, um convento arrábido, e onde estão lá este cadeiral, portanto, despojados, nada dos ingredientes barrocos de tantos conventos que temos por este Portugal fora. Portanto, seria uma coisa muito semelhante. E indo direto, enfim, à organização espacial, e tendo por base as áreas identificadas na crónica, portanto, onde está o 1 seria a Rábida. Tem uma divisão, podem perguntar, então, mas estava dividido. Enfim, eu penso que esta planta é uma planta que será de meados do século XIX, não está datada, mas, portanto, houve intervenções. Mas, enfim, eu insisto que aquele módulo poderia ser o módulo da ermida. Depois, enfim, há uma sacristia, que também está identificada e que normalmente é contígua, o número 2, à capela. Não há a identificação da sala do capítulo, mas digamos que na distribuição, no padrão normal dos conventos franciscanos, a seguir à sacristia, há uma sala do capítulo. Enfim, é uma proposta espacial. Depois, o refeitório está identificado também, e cito, com todo o asseio e nele aquela mesma qualidade de louça que usamos na província. Portanto, o 4 poderia ser o refeitório. O 5, a cozinha, que também não vem identificada, mas que faria sentido. Enfim, ainda para mais, dispondo de um donato a tempo inteiro. E as 6 celas? As 6 celas, portanto, o número 6 são 5 celas normais, digamos assim, num padrão mais pequeno, e uma 7ª que a crónica diz, portanto, com mais distinção de paramentos e grandeza, quando dela se quisesse aproveitar. E, na verdade, aquela cela a ser é bastante maior que as outras. As celas, enfim, já agora citando os estatutos da Ordem Franciscana, eram, enfim, tão descritas com muito detalhe. Portanto, tinha uma esteira ou cortiça, o cadafrado, uma almofada de burel cheio de palha, uma cruz de pau tosca e uma imagem de papel da devoção preferida do frade, muito provavelmente pregada na parede, como era habitual, enfim, em muitos interiores portugueses, até às vezes nos interiores eruditos, portanto, uma gravura com um prego na parede. Aqui trago alguns paralelos para percebermos o quê. Portanto, aqui o primeiro piso, portanto, o edifício cor-de-rosa é o Palácio de Belém, é a Rábida, não é? É toda esta área que é hoje a residência privada, e
enfim, um paralelo com outros conventos franciscanos arrábidos. Portanto, as celas estão a um nível superior, não estão ao nível do piso térreo, portanto, para marcar portanto, a distância e favorecer o recolhimento e, portanto, não haver contacto, no fundo. Tanto acontece com conventos masculinos como femininos. Às vezes os femininos até têm grades. Mas, portanto, vemos aqui o convento da Chamusca, o convento de Alferrara, perto de Setúbal, ou o convento de Loures. Estas janelas, que teriam uma escala menor, a que lhes foi introduzida aquela sobreverga, enfim, para lhe dar erudição, e que pode ter sido no tempo na altura, príncipe de Dom Carlos, mas que, se despirmos essa sobreverga, são, enfim, molduras muito lineares, sem nenhum tipo de erudição. A parte do jardim, enfim, aqui um paralelo e pormenores. Vemos ali o banco no Jardim da Arrábida, portanto, dentro do jardim, na fachada nascente, há uma falsa parede com janelas, que portanto foi criada ali uma simulação de casa, mas penso que também terá sido uma obra muito posterior. No tempo dos franciscanos arrábidos, o que nós poderíamos ter era, lá está, um banco, também chamado conversadeira. Aqui não lhe chamo conversadeira, porque o objetivo não era que os frades conversassem uns com os outros, mas era que estivessem no seu recolhimento, mas era essa a função. E vemos um paralelo com o convento da Arrábida, com bancos e alegretes, portanto os canteiros. Isto é, digamos, uma linha de fachada sobranceira. Aqui vemos enfim, é estranho onde pensar, mas então um banco está tão próximo do chão. Isto não sei se é um traço das nossas intervenções urbanísticas e arquitetónicas, que é a cota do piso vai subindo, não é? E, portanto, é claro, isto não é recente, está há muitos anos, mas o que era um banco, hoje mais parece um genuflexório. Mas, portanto, eram bancos para se sentarem. Enfim, a felicidade de quem faz estas investigações, às vezes, enfim, não andamos à procura da felicidade, mas há documentos e que às vezes, enfim, nos dão momentos de maior satisfação. E, portanto, no conjunto de fotografias existente no Forte de Sacavém, que tem um espólio extraordinário, enfim, um arquivo que já teve melhores dias, enfim, com todo o respeito por quem lá trabalha e por grande espólio, enfim, quando foi inaugurado tinha imensas potencialidades, muito capacitado, e que ao longo dos anos tem vindo a ser, enfim, descurado e perdido a atenção dos nossos poderes centrais, que é impressionante. Eu tive a oportunidade de ir lá não há muito tempo. Mas um espólio extraordinário, enfim, o arquivo da nossa antiga Direção-Geral dos Edifícios Nacionais, e, portanto, como o Palácio de Belém era, portanto, do Estado, em 2007 foi feito Monumento Nacional, e, portanto, estão lá as fotografias destas diferentes campanhas de obras. E, não sei, talvez distraidamente, ou nunca se reparou nesta obra de embrechados. Os embrechados são, portanto, este processo decorativo com pedrinhas às cores, vidros, louças, etc. No conjunto das fotografias da obra promovida pelo arquiteto Manuel Sousa da Câmara em 1981. Enfim, isto são fragmentos. Certamente que a minha hipótese é que isto tivesse sido demolido entretanto, mas até 81 conservaram isto, enfim, escondido nas paredes, digamos assim. E é pode ser uma fonte, um altar. Aliás, faço aqui paralelos com este Calvário do Convento dos Capuchos, ou com aquela fonte cascata do Convento do Espírito Santo. Portanto, não são exatamente iguais, mas, portanto, é um elemento que é comum aos franciscanos. E enfim, a fotografia da fachada sul em 1981 é só para dizer que, portanto, além do jardim, houve uma intervenção naquela fachada sul, digamos assim, que é aquela que vira à casa-mãe. E, portanto, eu admito que possa ser ou do lado esquerdo ou mais do lado direito, porque tem profundidade. A porta do meio não tem profundidade, porque dá logo para umas escadas, mas, portanto, que pudesse estar escondido
esta fonte, este altar, tem uma composição, percebe-se que tem uma composição tripartida, portanto está ali identificado a primeira secção, a segunda, ou seja, a segunda com um arco mais elevado, e depois uma terceira, enfim, simétrica à primeira secção, enfim, com a citação de 2 salmos, enfim, pelo que se consegue perceber, um é o Salmo 46, outro é 36, o do meio não se consegue perceber que salmo é. Mas, portanto, aqui um toque de cuidado, de requinte, do jardim arrábido, que tem tudo a ver com a atmosfera, o recolhimento. Estes não. Sim, mas não são estes, seguramente, não. Temos embrechados nos aviários da Dona Maria I, portanto, mas não é, nem tem esta citação bíblica, digamos assim. Sim, é possível. Para terminar, só aqui 2 ideias. Por um lado, destacar esta dimensão da Arrábida como lugar de invisibilidade, de recolhimento, a vocação inicial dos franciscanos, mas que ainda hoje se mantém e, portanto, é o espaço privado de intimidade do Presidente da República. E uma segunda ideia é esta validação da história pela toponímia, enfim, com um aparente paradoxo, enfim, temporal, que é os franciscanos arrábidos não terão vivido cá há mais de 20 anos. No entanto, a apropriação simbólica da Arrábida como referente continua a ser válido. Ainda hoje continuamos a chamar-lhe Arrábida àquela zona ao fim de 300 anos. Obrigado. Tínhamos agora um breve momento de perguntas, enfim, se alguém tiver um comentário, enfim, uma pergunta, pedia enfim, alguma concisão, mas estejam à vontade para o fazer, uma pergunta, um comentário que queiram fazer a um de nós. Sim. Estão a ligar? Ok. Então, eu desconhecia que havia um convento em Valfigueira, Santarém. E há? Na verdade, este convento que eu falei, portanto, ele depois foi reconstruído pelo filho de Dom Manuel de Portugal, também está relatado na crónica, para um outro espaço. Portanto, do convento de 1556 há ruína muito arruinada. Ok. E digamos que só os especialistas é que sabem identificar. Há um livro muito interessante do José Gaspar, que é de Valfigueira, sobre este convento. Mas, por razões de saúde, e isso está escrito na crónica, os frades queixavam-se de que estavam permanentemente doentes, que o convento não tinha sol, portanto, insalubridade, e o filho de Dom Manuel de Portugal, Dom Henrique, manda construir um segundo convento. Esse, enfim, tem mais evidência arquitetónica, digamos assim. Eu vou descobrir onde é que estão as ruínas. Obrigada. Não, se quiser, dou-lhe a referência do livro, Agradeço. que é útil. Sim. Agradeço. Se não há perguntas, assim, agradecemos vivamente a terem assistido. Também quero agradecer às pessoas que assistiram pelo Facebook. E passamos agora à visita guiada. Assim, um primeiro grupo será acompanhado pelo meu colega Dr. Miguel Veloso, e, portanto, eu pedia, enfim, 30 pessoas, nós estamos aqui mais ou menos 60, 30 pessoas que se juntassem. Vão começar pelo Palácio. Os 2 grupos fazem a mesma visita, o mesmo percurso. Vamos desencontrar, que é para podermos ter, enfim, a mesma duração. Portanto, se fizerem favor, 30 pessoas que queiram acompanhar a visita, e as outras serão acompanhadas por mim.